Olha o linguajar do apóstolo, hypar. Quem gosta de fazer corte é você. Quem gosta de usar pós-debates para atacar as pessoas que debateram com você é você, que você fez isso com o Eliseu. Inclusive, eu espero que quando você for no Fábio, você tire meu nome da sua boca. Nosso debate encerra aqui quando acabar. A gente vai começar aqui com a missionária Ruth Benigno. Quando alguém pergunta, e o movimento neopentecostal é saudável? Você diz que não. Quais as razões? Então, pastor, antes eu quero só explicar ao pessoal de casa que muita gente me perguntou o porquê de eu haver aceito um debate com o apóstolo, né? Como ele disse, é chamado de apóstolo. Eu aceitei porque assim, ele me fez inúmeros desafios, várias vezes, me marcou. Enfim, foram várias coisas, vários episódios. Eu cheguei a ausentá-lo do meu Instagram para que não ficasse recebendo essas mensagens dele. Mas, assim, hoje, o movimento ao qual ele pertence, eu acredito que todo mundo que está em casa vai anotar, vai pegar as referências. E hoje eu declaro, mais uma vez, eu participei em 2023 de um debate contra o movimento neopentecostal. Esse movimento, ele traz um novo modelo de pentecostalismo, mas ele é um problema grave às igrejas, principalmente porque quem é neopentecostal se diz pentecostal. A propósito, eu quero... ele já se declarou neopentecostal, mas esse movimento ele é mais um movimento social do que um movimento religioso, porque ele é um movimento cheio de sincretismo religioso, é um movimento híbrido, que traz... E as pessoas são meio crente, meio ímpio, é uma igreja cheia de consumidor, é uma igreja em que as pessoas vão apegadas ou motivadas por aquilo que elas vão receber. E, assim, eu acredito que durante o debate nós vamos ter tempo de tratar sobre o que nós trouxemos hoje, mas esse movimento, infelizmente, o povo que pertence a ele, na sua maioria, se julga pentecostal, e são pessoas que ficam rodando, dançando, com roupas de religiões de afro. Tem inúmeras falsas profecias nesse meio, como eu já trabalhei em um outro debate que eu acredito que o apóstolo tenha assistido. E quem vai atrás desse movimento, eles vão comprometidos com uma coisa: eles querem melhorar de vida, querem enriquecer. E eu trago aqui para iniciar o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, que diz: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. O verdadeiro pastor, o verdadeiro apóstolo, quer que seja, que faz parte de um movimento saudável, eles não devem se deixar levar por negócio, E aí, assim, nós temos, assim, inúmeros casos, inclusive da Igreja do Apóstolo, em que aconteceram coisas tipo, vou colocar aqui umas cadeiras para tantas pessoas ofertar com tantos mil reais, porque um anjo me disse que quem ofertar nessa igreja, ele vai ser abençoado com 100 vezes mais até o final do ano. Esse tipo de coisa não existe, e nesse debate eu gostaria que as pessoas em casa abrissem os olhos mais do que nunca. Bom, vamos lá. Apóstolo Gesiel, por que o neopentecostalismo é um movimento saudável à igreja? O pastor César, prazer estar aqui, é uma honra conhecer o senhor e estar falando para o público da Unidade FM hoje. Primeiro, a missionária falou que eu fiz vários desafios a ela para debate. Eu não sou contra esses vários desafios. Eu não lembrava, inclusive, do vídeo que eu vi agora do Fábio, o dia que eu estava com o Fábio, do podcast, inclusive que estarei lá no Eu Acredito Podcast agora nessa sexta-feira. Deve que vai ter repercutido lá esse debate. E ele falou: que tal você participar de um debate com a missionária Ruth? Eu falei: seria bem legal. Aí ele gravou esse vídeo que nós vimos aí no começo. Fora esse dia, eu não lembro de outro desafio que eu tenha feito a missionária. Chamado de apóstolo, eu falei aqui no começo, deixa eu explicar para os ouvintes. É porque o apóstolo Paulo, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala para a igreja assim no capítulo 8, olha, para muitos eu não sou apóstolo, mas para vocês eu sou apóstolo. O meu apostolado é confirmado no meio de vocês. Então, às vezes, até para facilitar o entendimento de muitas pessoas em muitos lugares, eu me apresento como pastor, até porque acredito que faz parte do ministério apostólico ser pastor, ser evangelista, ser mestre, ser profeta. E às vezes facilita muito. O brasileiro ele não entende muito essa questão do ministério apostólico, e como eu atendo muitos convites para ministrar em igrejas, às vezes simplifica para o entendimento dos irmãos chamar de pastor. Agora, para mim é indiferente o título. Sobre a minha igreja ser uma igreja neopentecostal, estou descobrindo agora, não sei. Nunca nos identificamos como neopentecostal. Nossa igreja, eu acho até, pastor César, que seria até interessante, talvez
não sei se o senhor quisesse trazer uma visão de fora sobre o que é uma igreja neopentecostal, porque às vezes se torna, eu acho que não se torna autodeclaratório, nem ser neopentecostal, nem ser pentecostal, clássico, né, como se diz. Eu não vejo, não tenho nada contra o movimento neopentecostal, embora veja vários erros dentro do movimento neopentecostal, assim como vejo dentro do movimento reformado, como vejo dentro do movimento pentecostal, mas não, pelo meu entendimento do que é neopentecostalismo, eu não me identifico como neopentecostal e a nossa igreja também não. Agora, defendo que é saudável por quê? Porque, como uma nota que eu dei hoje para uma reportagem que está cobrindo esse debate, eu acho que é saudável milhões de almas que se rendem a Jesus todos os dias, eu acho que é saudável milhares e milhões de casamentos restaurados, famílias transformadas. Eu acho que é saudável uma nova linguagem para tocar a vida de pessoas que às vezes outros segmentos mais tradicionais ainda não tocaram. Eu acho que é saudável esse debate numa rádio, por exemplo, na internet, na televisão, e nós só temos isso por causa do movimento neopentecostal. Eu acho que é saudável tudo aquilo que é bom, que agrega. Agora, tudo que é saudável também é relativo, até alimento. Tem alimento que é saudável, mas água é saudável. Mas lá na minha igreja tem uma moça que foi internada com hiperidratação. Depende da quantidade de água. Leite é saudável, mas o apóstolo Paulo diz que leite é para menino. Dependendo da idade da pessoa, o leite já não é mais saudável. Muito pelo contrário, causa malefícios à saúde. Maravilha. Então, assim, dizer que é saudável não é dizer que é perfeito. Ok. Volto aqui com a missionária Ruth. Até porque nenhum tipo de movimento, quer seja pentecostal ou neo ou reformado, é perfeito. Mas eu espero que o senhor se lembre que o senhor me desafiou sim várias vezes no seu Instagram a ponto de eu chegar a bloqueá-lo. Esse debate não é sobre esse assunto. Mas o que o senhor falou é um fato. Quase nenhum neopentecostal se considera um neopentecostal. Mas vamos lá. Vamos abordar aqui, ao meu ver, qual é a definição de pentecostalismo. O meio pentecostal, o movimento pentecostal, ele foca em evangelismo pessoal, evangelismo de porta em porta, evangelismo em presídios, em escolas, em hospitais. Ele também foca em santidade de vida, batismo com o Espírito Santo, batismo em águas, correta pregação, né? Há uma correta pregação, até porque há inúmeros... dentro do movimento pentecostal, há inúmeros teólogos, inclusive eu gostaria aqui de citar o nome do presidente da diretoria apologética da CGADB, que foi agora empossado, né, para os próximos anos, que é o pastor Ezequias Soares e o pastor Linaldo Renovato. Não conheço nenhum teólogo que escreve, que seja um teólogo respeitado no nosso meio, que venha do movimento neopentecostal. E o que acontece? Algo que não acontece mais em nosso meio, infelizmente, no meio pentecostal, que é a correta administração da disciplina. E eu não estou aqui para dizer que a igreja A ou B é a igreja certa. O que eu sei é que no movimento pentecostal, do movimento, saiu, inclusive uma pessoa até falou lá na rádio, pastor, no comentário, que iria se emocionar em ver pais e filhos debatendo, né? Porque o neopentecostalismo saiu de dentro do pentecostalismo. Mas diferente do pentecostalismo clássico das Assembleias de Deus, do pentecostalismo de segunda onda, da Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Deus e Amor, o movimento neopentecostal ele chega para marcar e para dizer que agora ele tem uma nova visão de reino. Essa igreja, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a questão do bispo McAllister, que foi quem fundou o neopentecostalismo, porque eu fui solicitada por pessoas da família dele para não falar sobre esse assunto, até porque a Igreja de Nova Vida tomou uma outra forma. Mas hoje nós vemos 4 principais representantes do movimento neopentecostal, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus e a Plenitude do Trono de Deus. Tudo tem Deus ali, né? Mas, na verdade, o que existe de verdade é o uso da mídia em massa, são resultados imediatos, promessas de resultados imediatos, revelação para quem está no erro. O que nós vemos muito hoje nesse meio neopentecostal são pessoas famosas, que ficaram famosas porque profetizaram para pessoas famosas que vivem no pecado e com isso receberam uma igreja, receberam uma oferta, receberam prestígio e honra. Inclusive lá no Nordeste há o caso de uma mulher que recentemente veio a falecer. Quando eu estive lá naquela agenda que o senhor também foi agora recentemente lá
Paraíba. Eu visitei essa mulher, cheguei a visitá-la e ela vivia sendo ameaçada por alguém do movimento neopentecostal e ela acabou sendo encontrada morta em casa. São coisas assim graves, perigosíssimas. E eu não tenho medo. Eu estou aqui hoje, mais uma vez, como no outro debate eu falei, como João Batista clamando no deserto. Olha os atos proféticos que acontecem nessas igrejas. Inclusive o apóstolo vai se identificar. Tenda da revelação, da corrente dos provocadores de milagre. Irmão, isso não é bíblico, não. Isso aqui não existe. Eu vou montar uma tenda em cima do púlpito da minha igreja e as pessoas vão vir lá e Deus vai falar com todo mundo, tem palavra profética para todo mundo. Isso é mentira. E dentre tantos outros erros, eu começo por aqui pontuando estes. Okay. E depois eu vou trazer alguns motivos pelos quais, bíblicos, né, pelos quais eu considero o movimento neopentecostal algo prejudicial à igreja. Ok. Volto aqui com o apóstolo Gisiel. Não, na verdade, mentira são várias argumentações da irmã, por exemplo, com respeito a minha conduta com a senhora. Eu não a conheci, eu conheci quando a senhora atacou a minha esposa publicamente na rede social e eu saí em defesa da minha esposa. Eu, momento algum, em outras situações, sequer fiz contato com a senhora. A senhora falou das igrejas neopentecostais e citou experiências negativas. É a mesma argumentação do debate anterior, lá de 2023, que a senhora está falando, né? Pinça-se experiências negativas dentro do movimento neopentecostal e condena-se todo o movimento por causa de experiências negativas, por causa de alguma pessoa que está buscando o propósito errado. Isso tem dentro de todo lugar. Isso tem dentro das igrejas tradicionais, dentro das igrejas reformadas, dentro das igrejas pentecostais. Eu, por exemplo, existem muitas coisas dentro do movimento neopentecostal que é considerado heresia, talvez pela senhora, que para mim não é. Eu consigo enxergar respaldo na Bíblia Sagrada para atos proféticos, por exemplo. A senhora acabou de falar que na minha igreja se faz oferta e no momento da oferta se fala que Deus abençoa, que Deus prospera. A gente tira isso da Bíblia, isso está na Bíblia, isso não fui eu que escrevi, isso não fui eu que inventei. Agora, muito me admira o quê? A incoerência de alguém que está dentro do contexto pentecostal da Assembleia de Deus, lá dos Gideões missionários da última hora, falar contra oferta, por exemplo, falar contra ato profético, por exemplo. Nós acabamos de ter o congresso dos Gideões, que a senhora, inclusive, ainda é membro lá em Camboriú, na cidade de Camboriú, Santa Catarina, onde, no Amanhã Missionário, o pastor Marco Feliciano colocou 500 cadeiras em cima do púlpito e chamou 500 pessoas com R$1.000. E a palavra dele, a palavra que ele ministrou, inclusive, não estou criticando o pastor Marco Feliciano, estou criticando a incoerência da irmã, de pertencer a um movimento pentecostal que prega a prosperidade, embora nos debates fala contra a teologia da prosperidade, prega a prosperidade, e prosperidade é um assunto bíblico, e vim jogar isso no colo da igreja, do movimento neopentecostal. Por quê? Porque é impopular falar de dinheiro hoje em dia. Quer hypar? Quer fazer corte na internet que viraliza? Fala contra oferta. Isso é prática sua, inclusive. Fala contra dízimo. Fala contra voto. Eu nunca falei contra, jamais. Muito pelo contrário. Eu defendo abertamente que a Bíblia é um livro que fala de prosperidade. A Bíblia é um livro que fala sobre lei da recompensa. A Bíblia é um livro que fala sobre plantar e colher. A Bíblia é um livro que fala que Deus honra aqueles que o honram. Agora, experiências negativas tem em todo lugar. E com certeza absoluta, dentro das igrejas neopentecostais, existem muitas práticas que eu discordo. Existem doutrinas erradas, doutrinas de homens, assim como dentro da igreja pentecostal. Se eu for citar aqui, é uma lista enorme. Ok. Então, pastor, vou ter que responder. Olha o linguajar do apóstolo, hypar. Quem gosta de fazer corte é você. Quem gosta de usar pós-debates para atacar as pessoas que debateram com você é você, que você fez isso com o Eliseu. Inclusive, eu espero que quando você for no Fábio, você tire meu nome da sua boca. Nosso debate encerra aqui quando acabar. Calma aí. Eu estou percebendo que vocês têm toda uma história antes desse debate que eu não sabia. Eu gostaria que nesse debate aqui, a gente debatesse o tema. Certo. Amém. Então... Mas eu vou respondê-lo. Não, vocês podem fazer o que vocês quiserem, dentro do tema. Certo. Porque começou com a senhora falando que ele te chama nas redes sociais, isso aqui, depois ele fala que não chama, depois isso aqui. Não, eu tenho provas, então, eu tenho os vídeos todos. Então é isso, você conversa com ele. Certo. Porque aqui é um debate sobre o tema. O neopentecostalismo é um movimento saudável? Maravilhoso. E aí eu não posso deixar, Ruth, se me permite, eu não posso permitir que aí a gente
desça o nível e aí fica... Você tira meu nome do sua boca. Sim, porque não, mas aí eu vou respondê-lo, né? Ele falou que eu ataquei a esposa dele. Ele simplesmente... Então vou fazer o pedido mais uma vez. Eu gostaria que o tema fosse o neopentecostalismo. É um movimento saudável à igreja? É sobre isso. Só vou responder. O que ele falou da esposa dele, da você que falou com a esposa dele, não sei o quê, eu gostaria que vocês resolvessem isso em off. Tá. Porque não é aqui o fórum para... esse tipo de assunto. De verdade, eu não sabia que vocês tinham todo um histórico antes desse encontro. Então, deveria ter caráter para reconhecer. Eu não fazia a menor ideia. Para mim, o que eu sei que eu tive